Olá, e por fim, para a gente encerrar essa série de vídeos sobre testes não paramétricos, a gente vai fazer o correspondente à nova de uma via com medidas repetidas. Então, esse banco de dados é o mesmo que a gente usou na aula 7.1, na aula de ANOVA de uma via com medidas repetidas, e a gente vai fazer agora o teste não paramétrico correspondente. Lembrando que o que eu tenho aqui são as notas de 30 alunos com 4 professores, então o mesmo trabalho foi avaliado por 4 professores e eu quero saber se existe efeito do professor, se o professor que avaliou interfere na nota. Para fazer essa ANOVA com medidas repetidas não paramétrica, a gente precisa vir em analisar, testes não paramétricos, caixas de diálogo legadas. E aí, como a gente tem amostras que são relacionadas e eu tenho mais de 2 níveis, no caso eu tenho 4 níveis, já que são 4 professores, eu vou selecionar K amostras relacionadas. Lembrando que os testes não paramétricos são muito úteis para situações em que meu N é menor do que 30 ou que os meus dados não atendem aos pré-requisitos de normalidade e homogeneidade. Clicando aqui em K amostras selecionadas, vai abrir essa nova janela e vejam que já está selecionado automaticamente o teste de Friedman, que é o teste mais popular correspondente à ANOVA de uma via com medidas repetidas. Então, aqui nessa janela tem a opção de colocar as variáveis de teste, no caso tem essas 4 variáveis. E antes de clicar em OK, é ainda possível clicar aqui em estatísticas e pedir para ele os valores descritivos e os quartis. Vou clicar agora em OK. Ele vai abrir essa janela de saída, vejam que a primeira tabela é uma tabela descritiva, me mostrando as médias, desvio padrão e o primeiro, segundo e terceiro quartis. A segunda tabela é uma tabela mostrando os rankings, porque testes paramétricos não trabalham com os valores absolutos e sim com esses rankings. E a terceira tabela me mostra, de fato, o valor da estatística, que é uma estatística Q quadrado para o Friedman. E, além disso, ele me mostra o grau de liberdade e ele me mostra o valor de P. De novo, ele me mostrou que existe efeito do fator professor, ou seja, eu sei que o professor interfere na nota, mas ele não me diz qual professor difere de qual professor. Como a gente sai dessa? Então, uma opção é fazer o teste que seria o correspondente ao teste T pareado, que é o Wilcoxon. Então, é possível fazer vários Wilcoxons comparando os professores 2 a 2. O problema disso seria aumentar a chance de erro do tipo 1, portanto, é necessário corrigir o valor de P pela correção de Bonferroni. No caso de 4 professores, a gente teria que fazer 6 comparações diferentes, portanto, para cada Wilcoxon, a gente teria que ter um P menor do que 0,05 dividido por 6, seguindo os critérios da correção do Bonferroni. No entanto, aqui para o Friedman, vale o mesmo que a gente discutiu para o Kruskal-Wallis. Existe uma segunda opção. Versões da SPSS a partir da versão 20 trazem uma nova interface para testes não paramétricos que permitem fazer comparações 2 a 2. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faria. Então, eu vou voltar aqui para o banco de dados e a gente viria em analisar, testes não paramétricos e ao invés de clicar aqui em caixas de diálogos legadas, a gente selecionaria aqui amostras relacionadas. Clicando aqui, a gente não vai mexer nada nessa primeira janela, mas em campos a gente vai transferir todos os valores que eu quero comparar para essa janelinha testar campos. Então, eu vou clicar aqui em configurações e vejam que está selecionado aqui escolher automaticamente os testes. Eu vou selecionar aqui customizar testes e vou escolher que eu quero o Friedman, comparando essas distribuições. E que eu quero que ele faça múltiplas comparações. E vejam que quando eu clico aqui nas opções, tem a opção de fazer nenhuma comparação, todas em forma de pares, e essa stepwise step down. Como eu quero comparar 2 a 2, vou selecionar todas em forma de pares.
Então, vou clicar em executar. Isso vai abrir a janela de saída do SPSS e assim como a gente discutiu para o Kruskal-Wallis, ele libera uma saída com uma cara bem diferente, né? Então, vejam que ele já dá aqui o valor de P, ele já dá uma decisão para tomar, ele me diz para rejeitar a hipótese nula, e além disso ele me conta qual é a hipótese nula. Nesse caso, que as distribuições para os professores 1, 2, 3 e 4 são as mesmas, ou seja, que eu teria a mesma distribuição de nota para esses 4 professores. Como P foi menor que 0,05, eu devo rejeitar essa hipótese, quer dizer que existe diferença entre os professores. Qual professor difere de qual? Para saber isso, eu precisaria clicar aqui 2 vezes, isso vai abrir uma nova janela. Clicando aqui 2 vezes, isso abre essa janela, mostrando aqui as distribuições para cada professor, uns gráficos de barras bem bonitinhos. E ele mostra aqui uma tabela com N, o valor do teste, que seria o valor do Q quadrado, os graus de liberdade e o valor de P. Como que a gente queria mesmo? Era ver a comparação 2 a 2, a gente vai mudar aqui embaixo, onde está escrito visualização, a gente troca para comparações de pares. Isso vai abrir essa tabela comparando todos os pares possíveis. E vejam que ele já deixa destacado em amarelo aqueles cuja diferença foi significativa, foi significante. Então, vejam que o professor 4 difere dos professores 1, 2 e 3, mas os outros professores não diferem entre si. E eu estou analisando com base nessa coluna aqui, que é a do P ajustado, e não com base na coluna do P. Porque essa coluna aqui é a que leva em consideração o ajuste do P, considerando o número de comparações que foram feitas. Então, eu vou fechar e só para a gente treinar, vou voltar aqui para a tabela anterior, para o teste feito da forma antiga. Como que eu descreveria esses resultados? Eu diria que existe efeito do professor sobre a nota, ou seja, que a nota depende do professor. E aí eu descreveria a estatística, no caso, uma estatística aqui quadrado, com 3 graus de liberdade. Colocaria na frente disso o valor do Q quadrado, esse 32,410, e colocaria que o P foi menor que 0,01. Além disso, posso descrever o pós-hoc. Então, nesse caso, eu diria as notas do professor 4 foram diferentes das notas dos professores 1, 2 e 3.